Afinal, quanto custa gravar um clipe? Se tu é um artista em fase inicial, assim como eu, com certeza tu já se fez essa pergunta. Assistindo um vídeo de algum cantor que você gosta, algum clipe, você se perguntou: quanto será que custou produzir algo assim? E pensando nisso, para tirar suas dúvidas, eu decidi vir aqui e expor centavo por centavo de quanto custou a gravação das minhas 2 músicas autorais, sem ter contrato com gravadora, empresário bancando ou até oferta milagrosa. Foi tudo na base do sonhar, crer e agir. Fala galera, eu me chamo Nicolas Gregory, sou cantor e recentemente eu lancei o meu primeiro projeto autoral, que é Depois que o Culto Acaba. Eu vou deixar o link dele em algum lugar aqui. Não vou colocar aqui em cima porque eu não quero que você saia desse vídeo. É muito importante que tu fique aqui até o final para entender tudo. Porque uma das minhas maiores dúvidas quando eu comecei a pesquisar quanto custava produzir um projeto do zero, autoral, uma gravação ao vivo, eu não encontrei nada, eu não encontrei material o suficiente na internet que me desse uma certa confiança de tipo, ok, essa é a minha realidade, então eu vou conseguir. Eu fiz do exato zero. Eu fui atrás de todas as coisas sozinho, contatos, filmmaker, iluminação, som, tudo que você imaginar que é necessário para a gravação de um clipe. Errei em algumas coisas e esses erros eu quero mostrar aqui para vocês que vocês não caiam nessas pequenas armadilhas e também expor aqui os valores para que vocês entendam como tudo isso funciona. Mas eu já quero te adiantar uma coisa. É possível sim. Se você tem fé e se você tem Deus na sua vida, não importa o quanto custe, se você está disposto a fazer esse propósito sair do papel, Deus vai dar um jeito de te ajudar. Mas se tu caiu aqui de paraquedas, né, não me conhecia, não conhecia o canal, eu vou deixar aqui em cima e também na descrição do vídeo o link da playlist onde tudo começou, que foi desde a criação da música até todo o processo de gravação, de pré-produção, e também já fica aí o meu convite para você assistir Depois que o Culto Acaba, que é a primeira música que foi lançada e a próxima ainda vai ser lançada no decorrer desses próximos dias aí. Então, sem mais delongas, papel, caneta e calculadora na mão, porque a gente vai falar sobre números. Mas antes de tudo, eu preciso te explicar a ordem cronológica dos acontecimentos, tá? Quando tu vai gravar o teu primeiro projeto, tu precisa entender que ele é dividido em fases. Algumas coisas que eu fiz no meu projeto talvez você não faça e talvez algumas você acrescente. Mas você precisa entender que é um passo a passo. Primeira coisa muito importante, você precisa definir qual é o tipo de gravação que você vai querer. Um exemplo, tá? Existe a gravação que é 100% ao vivo, geralmente muito usada em shows onde tá tudo acontecendo ali, as câmeras estão filmando e é aquilo ali que vai pro ar. Existe a gravação que ela é sabor ao vivo. Nossa, não acredito que eu fiz essa piada. Enfim, você entendeu. Que foi o estilo de gravação que eu fiz. Eu vou deixar um trecho aqui para vocês verem como a minha gravação ficou e depois eu explico como que ela funcionou na prática. E existe também a gravação de estúdio, onde você vai gravar tudo num estúdio, depois você vai fazer um clipe, você vai dublar completamente aquilo que você está cantando. Enfim, tem esses formatos de gravação, existem outros também. No meu projeto, ele foi gravado no modelo ao vivo, mas não aquele 100% ao vivo, onde bateu o REC e foi aquilo e ponto. É meio confuso, mas tu vai entender porque eu vou te explicar tudo certinho. Como funciona? Depois que tu escolheu o tipo de clipe que você vai querer, gente, é muito estranho porque eu falo tu e você o tempo inteiro. Eu não sei, eu tô numa batalha espiritual aqui completamente doida em relação ao meu sotaque. Enfim, voltando. Depois que tu escolheu o tipo de clipe que tu quer gravar, tu vai fazer uma lista de coisas que basicamente é o que eu tenho aqui, tá? A primeira coisa que você vai precisar pensar é a pré-produção. A pré-produção, como o próprio nome diz, é tudo aquilo que envolve a preparação daquilo que você vai gravar. Eu tinha a letra da música, eu já tinha a melodia, eu já tinha a música teoricamente pronta, letra e melodia. O que eu precisava então? De um produtor musical que fizesse com que essa letra e melodia virasse uma música num contexto onde tivessem mais instrumentos, onde ela ficasse mais encorpada. O processo de pré-produção, ele consiste em basicamente você ir numa produtora, num produtor, enfim, alguém que vai gravar a parte de áudio.
Você vai passar essa música para a pessoa e ele vai construir todo o arranjo. Se tu não tem o arranjo, ele vai fazer isso por ti. Essa é a função, né, do produtor musical. Uma das, porque é uma função muito ampla, na verdade. Na pré-produção, você já vai precisar arcar também com a contratação de músicos, caso você não tenha músicos profissionais que trabalhem para você, né? Tu vai precisar aí entrar em contato com alguns músicos necessários para esse contexto do clipe que você vai fazer. Mas, Nicolas, a gravação não vai ser ao vivo, por que eu tenho que me preparar com os músicos na pré-produção? Porque no modelo de gravação ao vivo que eu fiz, eu tinha uma guia onde eu ouvia, eu já tinha gravado dentro do estúdio, e a gravação mesmo, o rec, né, o chegar lá no espaço e gravar, ele foi ao vivaço. Nós repetimos cada música ali 2 ou 3 vezes e eu só pude escolher uma das versões. Então a gente gravou uma vez, não gostei, vamos gravar uma segunda para ter uma comparação. Depois que eu gravei a segunda, eu escolheria entre uma ou outra. Não dá para misturar, não tem como, eu quero um trecho da gravação 1 e um trecho da gravação 2. Não, não dá. Por isso que ele é sabor ao vivo, porque a gravação ela é ao vivo, mas ela acontece mais de uma vez e você pode escolher qual das versões ao vivo tu vai usar no teu clipe. Então a pré-produção e a contratação da banda ela já entra aqui, porque depois que o produtor ele coloca os instrumentos, o meu produtor ele fez tudo no teclado dele, colocou os instrumentos lá, me mostrou, eu aprovei, ele contratou os músicos, né? Nós contratamos os músicos, enfim, e aí ele fez a montagem da música em estúdio com os músicos. E aí também vem a questão legal, né, jurídica da coisa, que é registrar a sua música, a sua letra, né, para que você tenha os direitos sobre aquilo que você está produzindo. Precisa ser, digamos que, patenteado no seu nome, né, a sua autoria. Você tem que registrar a autoria daquilo que você escreveu. Isso, pelo que eu já vi, tem como fazer por conta, mas eu não fui muito a fundo porque eu sou muito medroso de fazer as coisas e não dar certo. Então o que eu fiz? Eu me filiei a uma distribuidora e uma editora, que é a mesma, né? Eu não vou divulgar nomes aqui, porque como eu vou falar sobre valores, eu acho que não seria muito ético eu divulgar os nomes. Mas enfim, se você for a fundo, você vai descobrir. Então eu me cadastrei, me registrei em uma editora, que também é uma distribuidora digital, musical, enfim. E eles fizeram isso para mim. Eles me cobraram um valor para fazer toda essa parte jurídica uma vez só. Então eu fiz uma vez só aquilo ali, eles fizeram e tá feito, tá? Produção. Essa parte de pegar a música, de gravar no estúdio, enfim, mais a parte depois de editar, de gravar no dia, né, da gravação em si, que foi meses depois, e também fazer a parte dos ajustes finais antes de ir para mixagem, essa produção ela me custou 3.445. Já anota esse número aí, eu vou deixar aqui na tela, o editor coloca aqui num cantinho, o editor sou eu. A banda me custou R$880, bateria, violão, baixo, guitarra e teclado. Foram esses 5 instrumentos contratados pelo valor de R$880. Barato? Eu achei. Sinceramente, eu achei que essa parte ia ser um pouquinho mais pesada. Foi bom. E a parte do jurídico, né, que envolve ali a questão da editora fazer toda aquela mão de levar, de registrar, de cadastrar os direitos, enfim, teve uma taxinha aí de R$100. Então esses foram os valores dessa primeira parte. E tem uma quarta parte que já é muito importante nesse início, porque eu me preocupei muito com isso, tá? Identidade visual. Eu contratei uma empresa para criar uma arte para mim, para criar uma logo, que é essa que vocês estão vendo aqui. Essa aqui é a minha marca, ela está registrada para mim. Então sempre que eu lançar alguma coisa vai ter essa arte e algumas outras coisas envolvidas junto. Essa parte da identidade visual me custou R$1.500. Aí vamos para a segunda etapa, que é a gravação em si. Para quem não sabe, eu vou contextualizar porque é uma parada meio complicada. Eu já trabalhei produzindo eventos, casamentos, 15 anos, fazia decoração, fazia cerimônia. E em dezembro de 2022, se eu não me engano, e eu me enganei, galera, foi 2023, tá? Eu fiz o cerimonial de casamento de um filmmaker que era conhecido meu e eu não cobrei dele, eu dei de graça com a intenção de, ok, eu faço todo o teu casamento, organizo e o valor que eu cobraria tu me dá em gravação depois. Esse valor era de R$3.000, guardem esse número, tá? Mas a edição, a gravação e a edição do meu clipe, que envolveram ali, se eu não me engano, foram 5 câmeras,
uma equipe grande, né, de pessoas gravando, enfim, tudo câmera na mão. Foi algo bem produzido, bem detalhado, obviamente. Me custou R$ 7.200, mais, né, esses 3.000 que eu já tinha descontado, digamos assim, com o meu trabalho que eu tinha feito para ele lá em 2022. 2023, foi 2023. A gravação foi em 2025. Olha como é bom a gente ter contatos, né, e fazer algumas coisas aí, algumas trocas de serviços que nos ajudam. Então imagina, daria 10.200? Daria 10.200 se eu fosse gravar, tipo, pagar essa parte junto, mas enfim, guarda esse número, né? 7.200 mais 3.000, 10.200. Eu acho que espero que seja, porque eu sou péssimo em matemática. Mas é uma conta bem básica, né, Nicolas? Pelo amor de Deus. Então essa foi a parte de vídeo e edição, tá? Parte de iluminação, daí pro dia da gravação, me custou R$ 3.800. Eu quis fazer algo diferente, porque como a minha gravação ela tinha público, eu precisava de um limite de pessoas. A gravação aconteceu na minha igreja, na iConnect Church, aqui em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. E para que fosse uma coisa assim, que o pessoal sentisse tipo, uau, eu tô participando de um negócio legal, diferente, eu comprei pulseiras, aquelas pulseiras de show, sabe? Quando você vai no show, você vai num evento, você ganha aquela pulseira de lacre. Eu mandei fazer, se eu não me engano, 200 pulseiras. Me saíram por R$ 70, fiz no Mercado Livre, personalizei, eu acho que eu vou até deixar uma foto aqui dela se eu tiver para vocês. E foi R$ 70 as pulseiras e eu, obviamente, não coloquei 200 pessoas dentro da gravação, foi 115 pessoas no total, se eu não me engano. Pulseiras, R$ 70. A parte de fotografia no dia do evento, durante a gravação, me custou R$ 500. E essas fotografias foram as mesmas que eu mesmo usei para fazer as artes. Todas as artes do meu projeto fui eu quem fiz. Eu trabalho com mídias sociais, enfim, e pasmem vocês, fiz tudo no Canva. Um beijo, Canva, te amo de paixão. Tem muita gente que é hater do Canva, mas salvou a minha vida e é a minha capa lá. Tudo que vocês veem, Spotify, YouTube, tudo que vocês veem de arte envolvendo a minha pessoa, Canva, tá? Tudo lá. De graça. Contratei também um teaser / documentário, onde foram 2 vídeos, e eu ganhei um de graça, que eu achei muito legal. Esse teaser ele foi gravado no processo de gravação e depois no contexto geral de todo o evento, né? Esse teaser / documentário me custou R$ 1.200. É muito legal ter para você produzir conteúdo, porque no momento do lançamento das músicas, quanto mais conteúdo você tiver, melhor para divulgar aquilo que você produziu. Afinal, você está investindo um valor aí bem altinho, né, para isso dar certo. Então, lá se foram mais R$ 1.200. Técnico de som, eu paguei R$ 1.000, que é a pessoa que cuidou do som no ambiente, né, para que quem estivesse lá presente tivesse um som legal para ouvir. A gravação ela é feita direto na mesa de som, então isso tem todo uma história por trás, mas o técnico de som que cuidou do evento, que montou os equipamentos, que fez a regulagem de tudo, bateria, instrumentos, voz, me custou então R$ 1.000. E também, né, não poderia deixar as pessoas que trabalharam arduamente nesse evento, que começou a montagem começou em um dia e terminou no outro, e no outro continuou ainda a desmontagem, então foram 3 dias basicamente envolvidos para gravar 2 músicas, né? Eu preparei um coffee break para os staffs, para todos que estavam trabalhando, e esse coffee break me custou R$ 230, tá? Então essa foi a parte da gravação. Vídeo, edição, iluminação, pulseiras, fotografia, teaser, documentário, técnico de som, som e equipamento. Som e equipamento eu falei? Acho que eu não falei sobre o som e equipamento. O aluguel de equipamentos de som, de caixas e coisas relativas a isso, iluminação não, me custou R$ 700. Então teve mais esse acréscimo, que foram as caixas de som. Eu não podia usar os da igreja porque não eram compatíveis com a mesa de som. Eu tive que contratar uma mesa de som específica para gravação, porque ela era maior e cabia mais canais, enfim. Então, por conta disso, esse aluguel aí desse equipamento me custou R$ 700. Aí entra a parte que ela é opcional, você pode fazer na sua vez ou não. Mas eu achei interessante porque, como eu tive público, eu convidei pessoas, inclusive uma dica, eu usei o site Let's Events para criar o evento e eu vendi ingressos. Então aí vai uma dica muito importante. Eu vendi ingressos para que a venda desses ingressos contribuísse na gravação. E as pessoas que compraram, teve pessoas que compraram só para ajudar, nem apareceram na gravação, porque se sentiram, né,
comovidas com o meu sonho, enfim, e quiseram contribuir de alguma forma. Então eu usei a plataforma Let's Events para gerar esse evento virtual, onde as pessoas acessavam lá no próprio site, compravam ali a quantidade de ingressos necessária. Eu não lembro o valor que eu fiz, agora se eu disser para vocês eu não lembro de cabeça. E aí me gerou um valor bom, razoável, assim, que me ajudou nos custos com a gravação. Não foi nada exorbitante, mas foi um valor muito bom. Não tô recebendo nada da plataforma. Aliás, Let's Events, se vocês quiserem patrocinar algum vídeo meu, algum evento, um beijo, chama aí e a gente tá junto. Mas eu não recebi nada deles em relação a isso, a não ser mesmo ali, tem uma taxinha de administração que você paga para a plataforma depois que você vendeu todos os ingressos. E aí a outra parte restante vem para você. Depois disso, né, então que é a parte opcional, que foi o passo 3, digamos assim, foi uma festa pós-gravação que eu fiz para receber os meus convidados. Na minha igreja nós temos 3 prédios, o prédio principal, onde acontecem os cultos, um prédio central, nós temos um terceiro prédio que ele é um prédio de eventos, onde a gente aluga para outras pessoas. A gravação foi no prédio principal e uma festinha ali para comemorar no terceiro pavilhão da igreja. Nessa festa, tá? Eu gastei pouco porque eu tinha muitos conhecidos que poderiam me ajudar. Então, a decoração, que foi uma amiga que fez, me custou R$ 150, ficou muito bom. O backdrop que eu falei para vocês, no final vou colocar uma fotinho dele aqui para vocês verem, ele me custou R$ 468. Nesse backdrop já estão as artes, né, da identidade visual. Bebidas e descartáveis eu gastei R$ 300. Comidas, que foram os salgadinhos, né, os risoles e doces, no total deu R$ 900. E uma taxa de R$ 300 de limpeza pós o evento, que daí eu não queria me envolver, porque eu já ia ter que desmontar no outro dia todo o cenário da gravação. Então, enquanto eu desmontava o cenário da gravação, eu paguei uma irmã da igreja que faz a faxina e que limpa o prédio. Então, essa foi a parte que é opcional, você pode fazer ou não, eu tive esse gasto, né, com essa festa. Então, vamos para a parte final do processo de criação e de gravação de um projeto, que é a pós-produção. Não para quando você gravou. Depois que tu gravou, tem muita coisa ainda para acontecer. A pós-produção, ela é dividida em 3 partes, que é bem importante, que é a mix. As minhas músicas, elas não foram mixadas pelo meu produtor. O meu produtor, ele fez a captação, montou os arranjos, né, contratou a equipe, ficou responsável por fazer toda essa contratação, de chamar as pessoas, de fazer, gravar, enfim. Ele gravou o áudio e ele mandou esse áudio para Flórida. Eu não vou me lembrar o nome agora da pessoa, tá? Mas ele é o mesmo profissional que edita, que faz a mixagem do programa The Voice Brasil. É um profissional top demais. A diferença entre a mixagem digital e a mixagem analógica, que é a que ele faz, é gritante. A qualidade de som que entrega é surreal. Se você pesquisar, tem muitos cantores, o produtor Ananiel Eduardo, se eu não me engano, faz mixagem com esse cara também. Então, tem muitos cantores que usam, porque ele fica um som muito mais limpo, uma coisa muito mais... Parece que você fica imerso dentro daquele ambiente, sabe? Então, a mixagem, aliás, então ela foi feita na Flórida, dessas 2 músicas, e as 2 músicas, tá, me custaram R$ 2.500 para mixagem. Como é que funciona essa mixagem analógica? Tem a digital e a analógica. A digital ela é feita toda por computador, enfim. A analógica é basicamente como se cada corda do violão, da guitarra e do contrabaixo tivesse um botão e ela fosse regulada por botão, entende? É uma mesa de som enorme, é uma sala cheia de botões e é uma coisa muito doida. Eles me mostraram o vídeo de como é esse processo. E cada parte, cada instrumento, ele é mixado separado. Então não é aquela coisa que pega um som bruto e mexe naquele som bruto de uma forma muito digital, fica meio robótico às vezes. Às vezes a guitarra aparece, às vezes não, às vezes a bateria aparece, às vezes não. Lá não, cada partezinha do instrumento, da voz, o público, tudo é editado parte por parte para ficar com um resultado incrível que ficou, que eu particularmente adorei. Depois disso, gente, algo que é muito importante, tá? Não é obrigatório, mas você vai gastar um valor um pouco alto para produzir esse projeto. E esse valor não tem uma garantia de que você vai ter um retorno se você não publicar isso da forma correta. Então existe algo chamado estratégia de lançamento. E eu contratei esse serviço, que foi a indicação do meu produtor, que é a mesma estrategista que faz os lançamentos
da gravadora Brave, da produtora gravadora Brave, que é do Ananiel Eduardo, né? Inclusive ela já fez vários artistas aí bem conhecidos. E eu contratei um dos pacotes dela, desse serviço, que me custou R$ 2.400. O que entrega essa estratégia de lançamento? Se você gravou o projeto, não é só pegar o vídeo e jogar lá no YouTube, aqui no YouTube, aliás, e esperar que vá dar certo, né? Existe uma estratégia gigantesca por trás. Nesse pacote que eu comprei, eu tenho 30 dias de antecipação antes, né, do lançamento da música para preparar o público com as artes na rede social, com tudo aquilo que vai sendo produzido de material antes de lançar, para fomentar o pessoal, para quando chegar o dia do lançamento o pessoal ir assistir, enfim. E também 30 dias depois do lançamento tem um acompanhamento. Cada semana eu tenho ali alguma coisa para publicar em relação à música, que vocês, olhando lá no meu Instagram, aliás, sigam meu Instagram lá, vocês vão ver tudo que foi publicado antes do lançamento dessa música. E foi contratado então para 2 músicas, eu paguei para uma só até o momento, ficou R$ 900 para trás, que eu ainda não acertei. Então esse valor depois ali eu vou somar ele separado para vocês verem como vai ficar. E uma parte, que é a terceira parte da pós-produção, que também é importante, né? Eu ainda não fiz essa parte porque eu estou tentando fazer a movimentação toda no orgânico, está sendo bem devagar porque o meu canal é muito pequeno. Aliás, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo você não ficar por fora do que está sendo falado aqui. Além das músicas, eu ainda tenho esse momento de conversar com vocês, tirar todas as dúvidas, porque é algo que eu não tive e que eu não achei alguém que fizesse, então eu decidi fazer por conta. Se tem alguém, me indiquem aqui também. Mas enfim, tráfego pago. Eu ainda não investi, eu ganhei de um amigo, né? Geralmente você paga ali o valor do tráfego mais o valor do traficante. É assim que você fala? Não sei. Enfim, o valor do profissional que vai fazer o tráfego. Ele me cobrou apenas o valor que é investido para gerar o tráfego, né? Então eu tenho já esse desconto aí, mas não tenho esse valor agora e aí eu vou esperar o momento certo para fazer. Enquanto isso, os meus vídeos estão sendo distribuídos de forma totalmente orgânica. Para quem é um artista inicial, isso pode ser ruim, né? Se a sua música ela não viralizar em pouquíssimo tempo, você pode demorar um pouco mais para ter. Em comparação a artistas já grandes que lançam algo hoje e amanhã já está estourado porque já tem muita visibilidade, muitos seguidores, enfim. Então, gente, vamos ao que interessa. Quanto que custou a gravação dos meus clipes com tudo isso que vocês viram aqui? Esse primeiro valor ele está descontado R$ 900 da estratégia de lançamento que eu ainda não paguei, é uma parte que eu ainda não paguei. Então, o total descontado a estratégia de lançamento e sem o tráfego pago está em R$ 29.743. Que com os R$ 900 que eu ainda vou pagar, vai totalizar R$ 30.643. Tá bom pra tu? É doideira, né? Quando a gente vai somando assim, de pouquinho em pouquinho, o negócio vai tomando um corpo. Gente, eu fiquei assustado quando eu vi esse valor. Eu não esperava que fosse dar tudo isso, eu não sabia onde é que eu estava me metendo, simplesmente eu fui indo e aí eu resolvi uma coisa e descobria que tinha que resolver outra e aquela outra me custava dinheiro e dinheiro daqui para lá e sai daqui, sai disso, vai lá. Enfim, foi uma loucura. Mas uma das coisas que me ajudaram muito eu vou deixar essa parte para o final, para que você, de repente, você vai ter o mesmo insight que eu tive, tá? Mas eu fiquei muito curioso, o que dá para comprar com R$ 30.643? Eu perguntei isso para o chat, agora há pouco me deu essa ideia, e olha só o que eu poderia ter adquirido, tá? Comprar uma moto nova, intermediária, dar entrada em um apartamento, que eu não tenho, montar um estúdio profissional de vídeo, música, também não tenho, gostaria. Fazer uma viagem internacional econômica para 2 pessoas. Cara, internacional. Equipar uma cafeteria pequena, que específico isso. Comprar um carro usado bom, não tenho. Não tenho carro. Isso aqui foi uma coisa que me pegou muito, porque eu não tenho um carro e preciso muito. Eu tenho uma motinha aqui bem básica e eu poderia ter comprado um carro, gente. E sabe quais carros? Ó, Volkswagen Gol 2020, 2022, Chevrolet Onix 2018, 2020, Hyundai HB20 2017, 2019, Honda Civic,
modelo mais antigo, 2010, 2013. Eu poderia ter comprado esses carros por esse valor. Podia ter reformado minha casa, a casa dos meus pais, abrir um pequeno negócio digital, montar uma estrutura forte de produção de conteúdo, comprar equipamentos premium, diversas coisas. Só que sabe o que é mais doido? Eu não me arrependo de nenhum centavo que eu investi nisso, porque isso é o meu sonho. E quando se trata de sonho, quando se trata daquilo que Deus colocou na sua vida, eu acho que não existe valor que pague a realização disso. Então, foi algo que pra mim foi muito especial, sabe? Eu não me arrependo de ter. Depois, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, muita gente me falou, nossa, mas tu podia ter comprado um carro, tu não tem um carro. Nossa, tu podia ter dado entrada num apartamento, tu não tem um apartamento, tu mora com os teus pais. Eu sei, gente, mas é como a própria palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu sei que isso faz parte de uma promessa que Deus fez na minha vida. E eu coloquei isso em primeiro lugar, porque isso faz parte do reino de Deus. E eu tenho certeza que essas músicas, elas vão alcançar muitos lares, muitas vidas, muitas pessoas que serão transformadas por isso. E quem sabe, através dessas músicas, muitas pessoas se convertam a Cristo. Isso não tem preço. A salvação de uma vida não se compra. Então, poder fazer parte disso é algo que me deixa muito feliz. Então, para mim, não importa o valor que custou, é para Deus, é para a honra e glória dele, e eu não me arrependo de ter feito nada disso. Mas me diz você, R$ 30.643 faria muita falta hoje? O que você faria com esse valor hoje? Você abriria mão de tudo que eu precisei abrir mão para gravar o seu projeto? Me diz aí, cantor. Me diz aí, artista. Tu tem essa coragem? Se tu crê em Deus, assim como eu te digo uma coisa. Pode ser clichê, mas é real. Bota o pé e Deus coloca o chão. Simplesmente creia que vai dar certo. Lembrando que aqui você pode descontar todos os valores daquela festa que eu fiz depois da gravação. Você não precisa fazer festa, faz a gravação, termina a gravação, manda todo mundo embora, cada um vai comer na sua casa e é sobre isso. E agora, algumas dicas que eu dou pra vocês, tá? Que pode economizar tempo e dinheiro, que é uma coisa assim que eu não tinha noção, como foi tudo a primeira vez, eu não fazia ideia, né? Eu fiz tudo sozinho, mas eu tive a ajuda de muitos amigos. Então, procure pessoas que acreditem em você e que comprem a ideia do seu sonho. É muito importante. Eu poderia ficar aqui falando sobre eles e o quanto eu amo eles. Eu espero que eles vejam esse vídeo. E eu ganhei corte de cabelo, eu ganhei desconto em decoração. Os meus pastores, eles me cederam o espaço da igreja. Vocês podem ver que em todas as coisas aqui não está locação de espaço. Eu não tive custo nenhum para alugar a minha igreja e o salão de festas. O único custo que eu tive foi R$ 300 ali da faxina, né, que foi a taxa de limpeza. Mas os meus pastores, que eu amo de coração, pastor Osmar, pastora Vera e todos os pastores da minha igreja que apoiaram muito, compraram essa ideia comigo. Então, vai muito dos seus contatos, daquilo que você tem, de quem você é. Você serve na sua igreja? Se você serve na sua igreja e os seus pastores são pessoas usadas por Deus, eles vão te ajudar a fazer esse projeto dar certo. Ora, coloca o joelho no chão, faz propósito, jejua e as coisas vão acontecer. Eu tive amigos que me apoiaram, a minha família, que por muito tempo não curtia essa ideia de eu viver de música, me ajudaram muito, né? Eu até posso falar sobre isso num próximo vídeo, sobre como é. Sobre ali a festa, você não precisa fazer, é um valor que você pode economizar. Mas uma coisa eu digo pra vocês, tá? A minha gravação ela foi feita à noite e ela atrasou. E foi em dia de semana, né? Para não atrapalhar nos cultos, nas agendas da igreja, foi em dia de semana. Então, o que aconteceu? O pessoal chegou em torno de 7h30, 8 horas e a gravação era para começar às 9 em ponto. A gravação começou às 10 horas. O pessoal que foi para a gravação foi direto do trabalho, direto da escola, ou seja, mal passaram em casa para trocar de roupa, não comeram nada e foram. Quando chegou no final da gravação, que foi 1 hora depois, lá pelas 11 horas, 11 horas mais ou menos, quando eu cheguei no salão de festa, não tinha mais nada, raparam tudo. Ou seja, eu calculei errado a quantidade de comida para as pessoas. Peço perdão para quem estava na gravação e estava vendo esse vídeo e ficou sem comer. Eu fui uma dessas pessoas, aliás, não consegui comer o que eu comprei. E isso foi uma coisa que deu muito errado, assim. Eu calculei muito errado, eu acho que eu calculei 8 salgados por pessoa, sendo que eu deveria ter calculado 15 por pessoa, pelo fato de ser à noite em dia de semana.
e ter atrasado, né? Teve esse problema da gravação que atrasou um pouco ali para acontecer. Então é uma coisa que você tem que cuidar. Se você vai colocar uma festa, cuida bem a quantidade de comida para ninguém ficar ali, né, sem se alimentar, enfim, ofereça um serviço de qualidade. Não tenham medo de receber não tenham medo de chamar pessoas que talvez você fica com um friozinho na barriga de chamar, tipo, eu gostaria que tal músico tocasse, eu gostaria que tal produtor produzisse. Chama, porque essas pessoas, eles também estão precisando trabalhar, né? E eu tinha muito essa barreira, tipo, quem sou eu para chamar um produtor? Eu vou fazer com o tio Zé ali que grava e faz no fundo do quintal da casa dele. Não, gente, façam aquilo que Deus colocou no coração de vocês e procurem as pessoas certas. Eu orei muito para que Deus colocasse no meu caminho as pessoas corretas para estar nesse projeto. E basicamente é isso. Eu não tinha condições de bancar esse projeto. Eu acho que quando eu comecei eu tinha 10 mil reais que eu estava guardando para pagar aluguel e uma reserva de emergência quando eu fosse me mudar, que tá aqui. Eu inclusive estava com a chave de um apartamento nas minhas mãos. E depois disso, Deus começou a me mandar diversos trabalhos que eu não imaginava que viriam, trabalhos grandes com valores bons que foram entrando e que me ajudaram então a custear esse sonho, esse projeto. Então é muito isso, é realmente confiar em Deus, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir de alguma forma ou de outra. E eu espero muito que vocês gostem do resultado dos vídeos e compartilhem muito para que esse canal cresça. Esse canal ainda é muito pequeno, não tenho 1000 inscritos aqui, me ajude a bater os 1000 inscritos. Se você está vendo esse vídeo hoje, em 2026, em maio, eu não recebo nada do YouTube, nada de AdSense, nada de nada. Então é um trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo, as coisas vão acontecendo, não acredite em resultado rápido, não acredite em processo fácil, porque não é fácil. Mas então, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero muito saber o que vocês acharam, se vocês ainda estão correndo atrás disso, quanto que vocês têm para investir, o que vocês querem fazer, qual tipo de modelo de gravação vocês querem fazer, qual tipo de clipe, comenta aqui embaixo, que talvez eu consiga te ajudar de alguma forma e eu quero muito poder responder e trocar essa ideia com todos vocês. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Se inscreve no canal, acompanha os outros vídeos que foram lançados, ouça depois que o culto acaba e em breve lançamento de Alabastro, que vai ser a próxima música lançada desse projeto que eu gravei lá em outubro do ano passado, 2025. Então é isso, um grande beijo, um grande abraço e que Deus abençoe muito a tua vida e os teus planos. Esse momento representa para mim a realização de um sonho. Eu já tinha desistido de investir nisso, de viver isso, e hoje poder estar vendo tudo isso acontecer é simplesmente emocionante. Ver essa estrutura toda sendo montada foi uma coisa muito surreal. Eu já trabalhei produzindo eventos e aí eu estar diante de um evento que é pra mim, é algo meu, foi muito louco, assim, uma sensação muito animadora e ao mesmo tempo assustadora, porque é muita coisa, são muitas pessoas, são muitas equipes, é muita gente envolvida, mas tá sendo incrível, assim, essa parte. O que mais está sendo importante para mim nessa fase é o fato de eu ter voltado a sonhar com isso e decidir realizar esse sonho. Eu acho que não existe um sentido no que eu estou fazendo e aquilo que Deus me deu se não for para fazer as pessoas sentirem a presença dele. Eu não quero que esse fogo se apague, só quero que tua presença me envolva. Não quero ser cheio pela metade, eu quero transbordar de ti. Jamais desista daquilo que Deus te chamou para ser. A gente passa por muitas situações ao longo da vida e a gente tenta desistir de coisas que nós sempre sonhamos. Então a minha motivação para todo mundo sempre vai ser: me dá um conselho, não desista de sonhar e de realizar. Quero que tua presença